Terceira parte de Ritas Brasil, Rabino Shmuel, dia 25 de Kislev, domingo, completando aqui a posição. Terceiro capítulo do Tânia, Levi do Kutei Amarim. No último capítulo explicamos sobre a alma divina, aquela que permite uma sensibilidade que te faz viver sendo uma extensão do Eterno e não se deixar convencer que a percepção da criatura é a verdade absoluta. E disso deriva o poder de ter amor e temor completos a Deus e entregar tudo que é criatura para que prevaleça tudo aquilo que é Criador em nós. E falamos que a alma divide-se em graus. Que, na verdade, os nomes da Kabbalah todos, que a gente vai começar a falar sobre nomes de graus, todos os nomes, na verdade, são nomes que servem de ponto de referência para nossas experiências. Quer dizer, perante Deus tudo é uma coisa só. E a essência, você segura uma parte, você segura toda ela. Você experimenta uma parte, você experimenta toda a essência. Somente para o homem, que tudo aqui é dividido e parcelado, as experiências diferem uma da outra. E sobre elas cabem dar nomes que diferem um do outro. E a alma gera vários tipos de sensações. Então, tem nomes. Em algum lugar, cada efeito que se distingue do outro na nossa percepção tem um nome diferente. Falamos que a alma tem 3 graus dentro do corpo. Nefesh, Ruach e Neshama. Nefesh é aquele que vem sem nenhum esforço para dar vida ao corpo e para criar experiências corporais e básicas sem muito esforço. Ruach vem quando a pessoa evolui a busca de experiências divinas no seu coração sentimental. E Neshama é quando busca evoluir sentimentos divinos na percepção da mente, a parte intelectual. Usando a força, o poder da fala e do pensamento, a fala é mais ligada ao emotivo, que evolui. Quanto mais se fala sobre alguma coisa, mais desperta os sentimentos em relação àquilo, sejam positivos ou negativos. O intelectual, quanto mais se pensa, e também quanto mais se fala, também, os dois juntos. Ajuda a evoluir, intensificar a percepção, a compreensão de algum dado, de algumas definições da experiência. Que a função da mente é definir cada experiência como ela exatamente é, de onde ela veio, para onde ela poderá ir, como ela será, como ela é agora e como ela será no futuro. De qualquer maneira, seguindo aqui, capítulo 3. Cada grau desses 3, Nefesh, Ruach e Neshama, Neshama age no intelecto, mas se trata em questões divinas. Então já vi, tem a parte adiante não está, né, na parte da carta sagrada do Rebbe, Egaeta Kodesh, diz que Neshama é uma manifestação de experiência de tu ser parte de Deus. Se trata aqui da alma divina. Então, na alma divina, o grau chamado Neshama é o grau que sente realmente você ser uma extensão de Deus, em alguma maneira. No momento que a pessoa está concentradíssima numa reza e sente-se anulada, sente-se parte do Criador. Cada grau desses compreende 10 experiências. Esses 10 referem-se a 10 origens de experiências, que são 10 sefirot, 10 níveis, 10 brilhos da luz suprema de Deus, que está no mundo da emanação e nos outros mundos. Inclusive no nosso mundo da ação também. Cada mundo é composto de 10 canais, digamos assim, energéticos, onde brilha a luz divina. A divindade chamamos de luz, porque assim como no raio de luz, ele depende da fonte luminosa. E se tiver uma obstrução, não haverá luz. Uma experiência onde a criatura sente-se parte do Criador, ele sente-se dependente do Criador, dependente e constante. Ele entende que sem o Criador ele não pode existir em nenhum momento, que nem o raio de luz não pode irradiar onde há uma obstrução. Por isso usou-se o exemplo de luz e de brilho. Só que são 10 tipos de experiências de dependência do Criador, da presença dele dentro de nós, de uma maneira que dependemos dele para existir, para ter aquela experiência. São 10.
E disso deriva na alma 10 tipos de experiências, em cada grau. Quer dizer, em cada ponto tem 10 componentes básicos. E agora vai detalhar quais são os 10 que se replicam em cada grau, se replica em 10 componentes, em cada grau aquilo tem uma sensação diferente. Mas de qualquer maneira, cada grau divide-se por 10. E cada um dos 10 já divide-se por outros 10, de certa maneira até infinito, mas é muito difícil meditar demais, longe demais. É um componente incluso num componente, vai ficar uma tabela muito grande. Aqui se dá apenas a chave, assim, em geral. Quais são os 10, se tu for isolar eles na tabela, assim, qual é a coisa que se replica sempre? Se for, vamos dizer assim, a bondade, da bondade é diferente da bondade da severidade. As duas têm o lado bondoso. Então aqui vai falar só do lado que é igual em todas as réplicas. São 10 sefirot, 10 brilhos, 10 experiências, denominadas 3 efeitos mãe e 7 efeitos duplos ou dúbios, que têm contraste, uma contra a outra, ou paralelas, digamos assim. 3 iniciais, 3 pontos de partida, e 7 que são intermitentes. Um vai para um lado, o outro vai para o outro. E explica aqui. As 3 básicas da percepção, 3 fases de entendimento, chamados Chokhmah, Binah e Dat. Talvez dá para se traduzir sabedoria inicial, uma ideia que começa a brilhar. Binah é o entendimento detalhado, o aprofundamento. E Dat é consciência, ou resumo daquilo que se teve ideia e se meditou e se compreendeu profundamente. Aquilo que resulta, aquela conclusão que é levada a ser utilizada depois. Depois vem os 7 graus, também chamados a fonte vital, que brilha em cada dia, a fonte vital de cada dia da semana. A semana é feita por 7 dias, também é referente a isso, que são 7 graus. Em cada dia brilha um outro grau, uma outra característica. No domingo brilha a bondade divina, a generosidade do Criador de querer permitir vida de criaturas em grande quantidade. E de acordo com isso, daria vida infinita para todos e buscaria criar cada vez mais criaturas. Só que tem a segunda-feira onde brilha a severidade, que busca isolar e limitar somente aquelas criaturas que têm justificativa de existir. Também chamado, a severidade também é chamado o poder jurídico de Deus como juiz, din, que julga e vê se aquilo realmente merece existir e até que ponto ele é útil. E somente aquilo vai permitir criar. Então é o contraste da generosidade que permite a criação de infinitos componentes e cada um poderia viver e se estender infinitamente. Terça-feira é dia a Sefirá da beleza, que entende a beleza é uma sintonia perfeita entre duas coisas contrárias ou mais. Aqui temos bondade, severidade, generosidade, perfeccionismo e uma generosidade aparentemente leniente ou mais liberal, digamos assim. E a beleza é sintonizar os dois. A sintonia tem a sua beleza, de conseguir harmonizar duas coisas contrárias. E aqui ele não cita todos os 7, fala etc. O livro da Kabbalah explica que as outras virtudes são também... Depois tem a virtude da vitória, que irradia na quarta-feira, da glória e reverência, que irradia na quinta-feira, que a reverência ela harmoniza todos os que respeitam o rei, digamos assim, ou a autoridade, se unem no mesmo respeito, sejam eles diferentes um do outro, mas eles se unem. E, de certa maneira, é diferente da beleza. A beleza ela junta coisas diferentes. Na reverência, ou no respeito a um rei, Hod, não tem uma tradução precisa no português. A harmonia ali é o poder de um rei ou de uma pessoa com grande sabedoria ser respeitado por alguém que não entende nada de sua grandeza. Através de pontos de referência, ele entende que certa pessoa é maior do que ele, esse ele sim consegue ver que é maior do que ele em algum aspecto. E se aquele grande respeita um outro maior,
e aquele lá respeita um outro maior, e assim pode se estender entre vários graus. O último, que não entende nada nas qualidades de um sábio ou de um rei, através daquelas pessoas que ele sim sabe que são maiores do que ele, consegue identificar a grandeza da pessoa da primeira importância na linhagem de hierarquia. Então, uma reverência hierárquica, digamos assim, que tem a sua beleza. Depois temos a virtude chamada fundamento, na sexta-feira. E tem a virtude da realeza e realização, que é o poder que cria, na verdade, os mundos que sentem-se separados de Deus, que é o Rei do Universo. Então, na realeza, o Rei permite a existência de súditos ali. E é o que irradia no Shabbat. Isso aqui é só entre parênteses, porque no Tânia não fala as outras virtudes, somente até a beleza ele diz. Mas na alma da pessoa também se divide em dois departamentos, intelectual e emocional. O intelectual inclui as ideias iniciais e a escolha da linguagem, como determinar, como descrever aquela ideia. E disso deriva um aprofundamento, comparação, detalhamento da ideia. E depois vem a fase conclusiva, o conhecimento, a memorização e a aplicação daquilo em alguma coisa útil, seja na criação de emoções benignas ou na remoção de emoções negativas. E chega também na ação. Se for uma emoção, que dela vai derivar uma ação. Então, se for generosidade, vai derivar daquilo uma dádiva, digamos. Mas isso aqui tudo é intelecto. E as virtudes emocionais são da alma divina, que se trata do relacionamento da criatura com seu Criador apenas, não entre criaturas. Então, as virtudes da alma divina são amor a Deus, medo de Deus com algo próximo, que pode nos causar sofrimento ou nos eliminar imediatamente, como algo imediato, próximo. E também o temor de Deus como algo reverenciado, embora distante de nossa compreensão, mas algo que respeitamos e que sentimos vergonha de não ser aprovados por Ele como uma existência justificada ou justificável. Então temos um medo iminente de uma punição ou de um estado de não merecer a vida, e temos um temor distante, avaliando a nossa insignificância em relação à sua grandeza e seu poder, e esperando, apesar dessa distância, ser reconhecidos como algo digno de vida. E temos depois a virtude de glorificá-lo, aquela glória, beleza, é a nossa característica, o nosso poder de observar como ele contém todos os poderes e harmoniza entre eles e controla todos eles e age na criação assim como deseja, com tal liberdade. Na percepção do homem, primeiro começa a experiência intelectual. Ele começa primeiro a dar nome para cada coisa, entender o que cada sentimento costuma expressar, comparar sentimentos um com o outro, diferir sentimentos diferentes um do outro. Tudo isso aqui é intelectual. A pessoa começa a ter experiência quando é criança, acumula uma memória cognitiva. Em cima disso, ela cria emoções. Mesma coisa em relação a Deus. Primeiramente, a pessoa entende algo sobre o seu Criador, cai a ficha que o mundo não pode existir sozinho, cai a ficha que o Criador tem que ser o primeiro de todos, e que existe sozinho e não depende de nada para existir, e não pode ser composto de partes, por isso ele é um, mas não é um que nem na matemática de números de criatura. Aquele um que é inclusivo, o nome é um, mas aquele que inclui todos os poderes num ponto só. E assim vai, como está no livro de Rambam, Sefer Hamadá, que tem hoje em português. Quem ainda não tem pode entrar em contato comigo para obtê-lo, que explica essa meditação inicial de uma maneira bem didática. Depois disso vem as emoções, derivado do entendimento do o que e como seria Deus, surge o nosso relacionamento emocional com Ele, a nossa experiência de dependência e nosso sentimento de histórico com Ele, com o nosso Criador. Agora que começa a detalhar. Por exemplo, eis que a mente é um componente da alma, do Nefesh. Temos aqui o Nefesh, chama Skelet. Mesmo no nível da alma que vem no corpo sem nenhum esforço, aquele que vem inato na pessoa, tem ali um componente intelectual de meditar sobre Deus.
Temos inclusive a Nefesh HaMaskeret é considerada um intermediário entre a alma animal e a alma divina. Quer dizer, o intelecto em si você não identifica lá uma tendência para pensar sobre Deus ou para pensar sobre criaturas. É o cognitivo, neutro. Quando ele usa a energia oferecida pela alma divina, que é a compreensão de coisas divinas, ele é chamado Chokhmah, sabedoria, Koachmah. É um definidor das experiências que antes da definição eram desconhecidas ou não definidas. Quando ele aplica o seu poder potencial e realiza aquilo que ele pode fazer. Então a pessoa mentaliza, pensa, medita, se aprofunda com o máximo de detalhes sobre algum dado informativo que está em sua mente. Quando ele se aprofunda, isso aqui já é a ativação da segunda fase da compreensão, que é chamado Binah, entendimento ou compreensão profunda. Então, ideia, que é o inicial, ponto de partida mental, e entendimento profundo, que é a continuidade da mentalização, são chamados pai e mãe. Falamos que a mente são as três intelectuais, são chamadas mães da parte emocional e de toda a existência. Então, ter uma ideia e se esforçar para enriquecer ela com todo o máximo de dados possíveis e imagináveis, de aprofundamento e comparações, e tirar todas as informações a respeito daquela ideia. Isso aqui é chamado pai e mãe, que vai gerar a emoção derivada daquilo. Se for sobre a grandeza de Deus, vai gerar o amor a Deus, a vontade de estar perto dele, de estar amparado com ele, de agir por ele, de retribuir para ele a nossa vida, através de servi-lo de alguma maneira. Por um lado, por outro lado, vamos temer de ser mal vistos diante dele, de não ser dignos de receber aquela vida que ele nos deu, de ser mal agradecidos, de não ter moral de se apresentar diante dele. Por nosso mau comportamento, temos um temor de tudo isso. Temor de vergonha, um temor de saber a importância do momento de estar diante do Criador. Então tememos de uma falha. E também temos o medo, caso ele seja severo conosco. Isso aqui são os filhotes que nascem do pai e da mãe, da ideia que Deus existe e Ele é tudo, e dele que dependemos para existir. E do seu detalhamento disso, de que esse ser é de uma inestimável grandeza, em grande detalhamento da sua grandeza. Aí gera as emoções benignas em relação a Deus, descritas também no Rambam Sefer Hamadá. Até aqui o Tânia do dia 25 de Kislev, primeiro dia do Hanukkah. Feliz Hanukkah para todos e até mais.